Olá, senhores ouvintes, seja lá o momento que vocês estiverem vendo, né? Eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um livro, né, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, e, e eu fiquei bastante impressionado com a leitura que eu tive. Eu tô lendo esse livro desde abril do ano passado, então, assim, não faz um ano que eu tô lendo ele ainda. Mas é realmente um livro muito interessante, é realmente um livro muito oportuno, né? Eu acredito que todo mundo que faz história, sociologia, filosofia, e no meu caso, minha formação é em direito, e a gente vê, né, como um clássico da teoria geral do Estado, né, o Maquiavel, o Príncipe, Thomas Hobbes, né, e outros mais modernos, John Locke, segundo o Tratado sobre o Governo. E esse em específico é um livro muito interessante. É um livro que eu acredito que eu vou talvez ter que dividir esse vídeo em três partes de 10 minutos, por exemplo, porque o livro mesmo é dividido em três partes, né? A primeira parte do livro, ele fala sobre o indivíduo, né? Sobre a pessoa. Ou seja, ele não se dedica a assuntos de Estado, de governo. Ele literalmente fala assim, o que é o ser humano? Né? E nessa situação existem diversas colocações pertinentes. Né? A primeira delas, e que eu acho mais interessante, é que ele diz: o ser humano é um animal dotado de imaginação. E o ser humano usa essa imaginação o tempo todo. Então, assim, não importa se você é norte-americano, brasileiro, africano, japonês, europeu, você tem imaginação e isso vai influenciar a sua vida de alguma maneira, né? Ou seja, aquilo que você vê ao seu redor e o meio que você vive vai estimular a sua imaginação. E você vai pensar coisas sobre sobre, por exemplo, grandes mistérios de onde eu vim, para onde eu vou, né? E o que eu sou, né? Enfim, questões filosóficas, né? E ele fala sobre atributos da consciência humana, né? Ele fala sobre a imaginação, né? Ele fala sobre a linguagem, né? E ele tenta estabelecer o tempo todo um certo rigor com a terminologia que ele usa, né? Ele tenta não usar é, adjetivos muito abstratos, né, substantivos muito abstratos. Ele tenta fazer um texto mais claro, porque ele sabe que ele está falando sobre um assunto que é difícil, né? E você percebe que é um indivíduo extremamente culto, né? Eu não li a biografia dele, eu li esse livro, mas acredito que ele seja, né, um funcionário público de alto nível do governo britânico. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa, porque ele escreve sobre. É como se fosse um princípio bem lá no fundo mesmo, você consegue ver uma coisa de direito administrativo, sabe? Do tipo, o livro dele chama, né, Leviatã, forma, poder de um Estado eclesiástico civil e cristão. Né? Então, assim, ele realmente está fazendo ali um compêndio de direito constitucional, de direito administrativo, de coisas que dizem respeito à administração do Estado. Né? E esse Estado que ele viveu especificamente é a Inglaterra, né, do século XVII, né, de 1600 e alguma coisa. Ele nasceu em 1588, ele morreu em 1671, se não me engano. Né? Tem aqui, inclusive, né? Morreu em 1679. Né? Tipo, essa aqui é a minha cópia do livro, eu tenho, ela é da editora Martin Claret, e eu acho que a tradução ficou boa, sabe? O texto ficou bem legível. E basicamente essa primeira parte ele diz, o indivíduo, né? E aí ele fala, olha, o indivíduo é dotado de imaginação. E ele fala também que o indivíduo é dotado de linguagem. E ele às vezes fala alguma coisa sobre Deus. Só que essa é a parte mais interessante. O início do livro dele ele não fala sobre Deus. E ele era um teólogo. Né? Ele não fala sobre Deus no início do livro. São referências bem discretas, sabe? Eu sou ateu, sabe? Então, assim, eu realmente fiquei olhando assim e falei assim: uma hora ele vai apelar pra Deus. Uma hora ele vai cagar isso aqui. Uma hora ele tá falando muito bonitinho. Uma hora ele vai falar alguma coisa que não faz sentido e vai apelar pra uma metafísica, né? De questões realmente teológicas. Mas não, tá? No início do livro dele, as duas primeiras partes, é bem discreta a questão de Deus.
né? Ele é cristão, ele acreditava, né? Mas ele coloca muito mais coisa além do que meramente religião, sabe? E as críticas que ele coloca, o conteúdo desse livro é pertinente à natureza humana, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente lê em 2018, 2017, né? Eu comecei a ler em abril de 2017. A data base desse vídeo é janeiro de 2018. E, assim, é pertinente, né? E uma das coisas que ele fez foi fazer colocações a respeito de, da natureza humana, e ele não acredita num ser virtuoso como Rousseau acredita, entendeu? A humanidade, para ele, tem muitos problemas de ganância, né, de violência, e, e nós não somos, alguns homens, né, seriam intratáveis, irrecuperáveis, né, ele parte desse princípio, e por aí as pessoas dizem que a frase "o homem é o lobo do homem" seria de Thomas Hobbes. Gente, não vi essa frase nesse livro, tá? Tipo assim, eu realmente fui lá, eu li tudo, tá? Grifei, né? Tipo assim, fiz um monte de coisas pra, tipo assim, eu tô realmente estudando esse livro, né? Eu acredito que, sei lá, é uma leitura que tem que levar um certo tempo para maturar, mas ele não diz essa frase, sabe? Que o homem é o lobo do homem, isso foi atribuído a ele, né? Mas ele diz o sentido, né? E o sentido é basicamente o seguinte: esse indivíduo que tem uma natureza de perfídia, né? De malevolência, ele vai roubando e matando, entendeu? O estado de natureza é mais ou menos esse, o estado da natureza humana para Hobbes, né? É um estado muito negativo, né? E aí o que ele entende? Né? Seria necessário que os seres humanos pudessem se estruturar de uma forma que essa natureza malévola não viesse a acabar com as pessoas, né? E seria, no final das contas, a natureza humana, se ela prevalecer sem nenhum impedimento, sem nenhuma forma de mitigação, né, dessa vontade de matar e roubar, né, iria acabar sempre na lei do mais forte, né, e assim, a opressão seria feita de maneira não estatal, né. E aí a solução que ele teve, né, e ele fala, por exemplo, coisas muito interessantes, como a imaginação sem prudência não é uma virtude. Então, tipo assim, não importa as coisas que você possa imaginar, sabe? Não importa o seu Deus, né? Não importa, tipo assim, você imaginou, né? Ele fala, os egípcios eram adoradores de crocodilos e cebolas, né? E ele fala assim, ó, é desse jeito. Pra ele, o Deus dele tá certo, mas, tipo, ele fica falando, olha, todo ser humano tem essa característica e ele vai tentar, né, gerar uma porção de estímulos que encontraram nele uma interpretação, ele vai interpretar isso e vai exteriorizar isso de uma maneira de cultura, né? De uma maneira é, por meio de literatura, de escultura, de arte, né? Enfim. Então, e aí o que acontece? Né? Chega um momento que ele pega e fala, olha, devido a essa natureza do ser humano, a gente não pode deixar que as pessoas se autogovernem, sabe? Ele não acredita em liberdade individual, sabe? Ele não acredita em liberdade de imprensa, sabe? Ele diz que todas as doutrinas devem ser controladas, né? Ou seja, religiões devem ser controladas, né? Ele diz que discurso deve ser controlado, filosofia deve ser controlada. Ele acredita na censura, né? De uma forma assim bem clara. E no final das contas ele mesmo, eu pelo menos tive essa impressão de que ele justifica a opressão da monarquia, né? Que o indivíduo tem pouco espaço nessa história e, e que é importante garantir a propriedade privada, né, para o indivíduo, né, e fazer o processo todo de, de, de poder comprar e vender e ter um mercado, né? Mas essa questão ela é extremamente limitada pelo interesse do Estado, pelo interesse do poder público, sabe? E o indivíduo é essa criatura malvada, né? Que tem linguagem, que tem imaginação, né? Que precisa de matar e roubar, e ele precisa de um freio para essa coisa poder constituir uma sociedade, né? Ou seja, esse ser humano
não virtuoso precisa de um limite, né, da ordem pública. E isso seria, né, a lei como consciência coletiva. Definição muito interessante, a lei como consciência coletiva, né, respaldando a integridade de pessoas e bens. Já deu 10 minutos, eu vou fazer o outro vídeo, então, da segunda parte.